Dr. Francisco Assunção, na janela da Paulista. Francisco, desde que o mundo é mundo, criança tem sexo, sexualidade, adolescente faz amor e tal, mas hoje tem alguma coisa diferente? Pois é, acho que começam a se misturar as coisas, né? Da maneira como você falou, é verdade. Aliás, qualquer espécie animal é fundamental a questão do sexo, né? E sexo são dois, masculino e feminino. Desde que nós deixamos de ser unicelulares, e isso tem uma importância grande porque significa multiplicação da espécie e reprodução sexuada. É alguma coisa que favorece a diversidade, né? E a passagem dos genes em diante. Então, há mais ou menos 1 bilhão de anos, vida sexual é isso. E quando a gente fala de vida sexual, a gente fala de uma outra coisa, porque para que ela se estabeleça, pensando em espécies outras, e no homem primitivamente também, você estabelece alguns modelos de comportamento. Usualmente quem escolhe o parceiro é a fêmea. Ela que dá os sinais para que o macho se interesse. O macho tem um esforço maior, porque ele tem que se mostrar apto à fêmea, e ela escolhe. Por quê? Porque ela escolhe, teoricamente, o melhor reprodutor. Bom, isso pensando biologicamente. Então, os sexos são dois, masculino e feminino, né? Sexo genético e tal. Só que eu acho que começam a se misturar coisas. Porque eu tenho o meu sexo, aí, como o homem é um bicho que atribui símbolos, tem o que eu acho que eu sou. Isso é outra coisa, né? Embora a gente possa conversar sobre isso. Além do que eu acho que eu sou, como eu não sou tão controlado pela natureza, tem como eu me comporto, que é o papel. E esse papel tem uma influência grande, porque o homem é um bicho gregário, vive agrupado com uma porção de gente, e eu preciso ter um papel para que uma mulher me ache interessante, e eu posso procriar. E existe o meu desejo, que é uma quarta coisa. Eu acho que as pessoas estão misturando as coisas. Misturando como? Vejam, jogue isso em cima de uma criança. Uma criança, para se desenvolver, ela precisa estar segura, né? E ela precisa se sentir segura. Esse se sentir seguro não é estar seguro, não são somente sob o ponto de vista concreto, material, né? Mas também sob o ponto de vista mental. Ela vai se construindo de acordo com situações que ela considera seguras. Tem uma frase do Camus que eu gosto, ele diz assim: entre um mundo mau e um mundo estranho, eu prefiro um mundo mau, porque nele eu não sou um estrangeiro. Então a criança precisa de parâmetros, né? E esses parâmetros não são dados por ela, são dados pelo mundo adulto. E de repente o mundo adulto decidiu que uma criança de 5 anos decide que ela é. E isso é maluco. Porque uma criança de 5 anos não decide o que ela é, porque ela não sabe decidir, porque ela não tem condições cognitivas de avaliar, e eu não posso deixá-la no vazio. Então, os parâmetros dados a ela são dados por mim. Então, é muito interessante você ver todo um movimento que parece não conhecer nada de biologia, e muito menos de psicologia, tomar atitudes práticas que são, no mínimo, ridículas. Peraí, do que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Eu estou falando de que crianças têm um sexo biológico. Cabe aos pais mostrá-los como, dentro daquele ambiente onde eles vivem, aquele sexo se comporta, até que ela tenha condições de decidir, medindo possibilidades e consequências, como ela se acha, o que ela quer ser, qual o preço que ela paga. Mas não com 4 anos. E como você está vendo isso acontecer hoje? Eu estou vendo isso de uma maneira absurda, ou absurdamente ridícula, né? Primeiro, a ideia de que crianças não têm sexo, a ideia dos alunetes,
das meninexes é absurdo. Segundo, que uma criança não tem condição de identificar papéis. Esses papéis são dados pelos pais. Então, usualmente, em determinadas culturas, com as variações culturais, meninos se comportam assim, meninas se comportam assado. E isso não significa restrição, nem discriminação, nem coisa nenhuma. Mas aí tem uma bela confusão mesmo. Total. Porque a diferença é você dar uma educação diferenciada, entendeu? Ou seja, você esperar, você ter uma expectativa que a menina seja submissa, que brinque com boneca, não sei o que, não sei o que, e ter uma expectativa que o menino seja agressivo, não sei o que, não sei o que. Mas você não pode negar que as diferenças biológicas existem. O menino é testosterona e a menina é estrogênio e progesterona. Então você não pode negar que existe essa diferença. Com certeza. E né? Isso já dá diferença quando você pega crianças muito pequenas e você dá padrões. Crianças pequenas, eu digo 2 anos, né? Entre 2 e 4 anos. E você dá brinquedos à escolha. Isso que você fala agora aparece nitidamente. Existem instrumentos, inclusive, que funcionam desse jeito. E não é só cultural, né? Não, claro que não. Inclusive porque você tem uma coisa que tem pelo menos 2 milhões de anos, que é assim, por mais que nós tenhamos mudado, o estrogênio e a progesterona são importantes, porque é o que vai fazer esse indivíduo cuidar do filhote. Testosterona não faz cuidar do filhote. Então, algumas ideias que passam a ser permeadas são muito tolas, porque essas diferenças são fundamentais. E aí você vê umas coisas muito engraçadas, porque se imagina que grandes transformações, inclusive culturais, se fazem a partir do programa de televisão. E muito rapidamente. E aí as escolas acham isso fantástico, por isso que eu acho que o tema é interessante. As escolas acham fantásticas as grandes mudanças da modernidade e falam assim, vamos abolir o Dia das Mães, porque tem famílias que são 2 pais. Isso é uma burrice, porque mães fazem parte da espécie. Então, se você não tem uma mãe, perfeito, eu tenho que te dar sistemas de suporte, tenho que te auxiliar para que você não sofra, mas mães existem. Eu não posso abolir o conceito de mãe ou da festa da mãe, porque tem pessoas que têm 2 pais ou 2 mães. Sim, mas mesmo entre os homossexuais, as pessoas que têm 2 pais, tem um que é pai e um que é mãe. Que tem o papel de pai e o papel de mãe. Tem, porque é natural que seja assim. Mas veja, eu acho que passam a se fazer alguns movimentos que são muito interessantes. Porque é como se eu não tenho algo, eu sou privado de algo, e você tem que mudar e abrir mão do que você não é privado, porque eu não tenho. Isso é absurdo. Porque quando você trabalha com crianças, você trabalha inclusive com a criação de uma coisa que é resiliência, capacidade de resistir à frustração. E para isso eu preciso expor a frustração. E nós estamos caminhando exatamente na direção disso. Tem muito mais para falar, né? Mas vai ser, no nosso próximo vídeo. Quase que eu falo depois daquele intervalinho. Até já. Every time we say goodbye, I die.